Graça e paz, igreja, em virtude da pandemia do Covid-19, a gente vai dar andamento para as nossas lições do discipulado através das plataformas online. E na última aula presencial que a gente teve, nós começamos o terceiro passo, falando sobre justificação, né? O que Jesus fez por nós, né? A gente está aqui analisando a doutrina, basicamente a doutrina da salvação, né? Que a gente teologicamente chama de Ordo Salutis, né? Nós dividimos em três principais obras. A primeira é a justificação, a segunda a regeneração e a terceira a adoção. Em justificação, nós vimos os três pilares da justificação, que são pilares que complementam um ao outro, ou falando melhor, que possibilitam um ao outro. O primeiro pilar da justificação é o perdão total dos pecados cometidos, né? Então, quando nós dizemos que o cristão foi justificado, é que houve perdão, né, dos pecados, conforme a palavra do próprio João Batista, quando viu Jesus se aproximando dele no momento do batismo, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Uma vez que você não tem mais pecado, gera como consequência automática o cancelamento da pena. Se não há processo, não há pena que você tenha que cumprir, né? Em Romanos nós vamos ter que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Colossenses nós vamos ver também que havia uma escrita contra nós, né, de pecados que havíamos cometido, e ela foi riscada, cancelada e colada na cruz. Então nós temos perdão dos pecados, como consequência, se não há mais pecados, né, se os pecados foram cancelados, não há mais pena a ser cumprida, né? E a terceira consequência é a aceitação como um justo, né? Diferentemente dos criminosos que cometem crime na nossa esfera humana, né, os quais, mesmo após saírem da prisão, a sociedade não consegue aceitá-los como justos ainda. É muito difícil. Nós sempre acabamos olhando para eles como criminosos perdoados, que podem voltar a fazer aquela coisa, cometer aquele crime a qualquer momento. E em Cristo Jesus, nós somos aceitos por Deus como justos. A própria palavra nos diz, né, que nós somos justificados, né, em Cristo Jesus. Então, nós, em justificação, três pilares: perdão dos pecados, remoção da pena e a aceitação como justo, ok? Então, o homem agora, perante o Senhor, não tem mais pecado, não tem mais culpa, não tem mais pena, e o Senhor olha para ele como um justo. Tudo isso graças ao sacrifício meritório de Cristo, ao sacrifício expiatório de Cristo, né? Não há mérito algum nessa questão. A única coisa foi a graça preveniente, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e possibilitou a mim e a você fazer essa escolha, que pode ser rejeitada, que muitas vezes rejeitamos, né? Mas sob influência do Espírito Santo foi capaz que a gente tivesse essa fé. Então, esse processo da Ordo Salutis, da justificação, regeneração e adoção, ele é desencadeado a partir do arrependimento verdadeiro, do arrependimento genuíno. Então o cristão começa a dar testemunho dessa obra. Então agora a gente passa para o segundo passo, que é a regeneração. Bem, de nada adiantaria para Deus perdoar, remover a pena do homem e aceitá-lo como justo, se essa obra não pudesse ter uma ação contínua. Ou seja, se o homem já conhecidamente, em virtude da queda, tem uma natureza pecaminosa, ele iria ter seus pecados perdoados, sua pena removida e ser aceito como justo, mas logo em seguida ele voltaria a cometer os mesmos atos, anulando a obra justificadora de Cristo. Então, o que aconteceu na justificação foi externo ao homem, foi na esfera judicial divina, né, esse perdão. Então agora a obra da regeneração ela é interna. 1 Coríntios 5,17 vai dizer que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Nosso manual, né, nosso artigo de fé, né, 9, no inciso 10, tem uma explicação sobre a regeneração. Cremos que a regeneração ou novo nascimento é aquela obra da graça de Deus pela qual a natureza moral do arrependido que confia em Deus é vivificada espiritualmente, recebendo uma vida distintamente espiritual. E agora eu quero que você grave comigo esses 3 pontos: capaz de fé, amor e obediência. Esses são os 3 pilares da regeneração, as 3 evidências de um homem que foi verdadeiramente regenerado, que foi justificado e agora está sendo regenerado. Ele tem que dar esse fruto: fé, amor e obediência. Um evangelho que só prega a justificação, de um Pai que só perdoa, que não leva em consideração os nossos pecados, mas que não fala sobre regeneração, sobre o abandono do pecado, sobre a luta contra a carne, ele é um evangelho manco, e eu digo mais, ele é um evangelho falso, né? Porque Jesus disse que nós seríamos nova criatura, que todo aquele que é nascido de Deus não peca, então eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz e com a experiência pessoal que nos mostra isso. Então, regenerar significa gerar de novo. Esse prefixo re, ele é utilizado para caracterizar esse fazer de novo. Então, refazer, recomeçar, então é regenerar. Nós somos gerados nesse mundo, nessa esfera natural, a partir, lógico, da relação sexual entre o seu pai e a sua mãe. E a regeneração é agora uma geração espiritual. A primeira geração, a palavra vai dizer que o homem nasce da carne e do sangue. A regeneração, ele nasce do espírito. Então a gente vai ter 3 evidências do homem regenerado. Ele é capaz de fé, de amor e de obediência. Na nossa apostila vai dizer assim: veja a mudança de postura. O homem encontrava-se morto em seus pecados, a gente já viu isso, incapacitado de cumprir o propósito divino. Em Romanos 8 vai explicar isso, que aquele que está na carne não pode agradar a Deus e nem quer o fazê-lo, nem é capaz de fazê-lo. Dessa maneira, o pecador morto é revivificado, o pecador desobediente e inflexível tem a consciência abrandada, e aquele que anteriormente rejeitava a Deus e desprezava o Evangelho é levado a lançar-se aos pés de Jesus. Então, o Espírito Santo vai dar condições ao homem de ter uma nova vida. Mas é necessário também da nossa parte essa sinergia. Então o Espírito Santo vai impulsionar o homem às coisas do Espírito e cabe ao homem buscar a Deus e andar em Espírito. Então tem que haver um esforço intencional da nossa parte e Deus vai testificando e vai cumprindo e vai aperfeiçoando essa obra. A nossa base bíblica para a regeneração está em Efésios 2, versículo de 1 a 5. A gente vai encontrar o seguinte: ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui é a evidência da morte espiritual. Morte é a separação de Deus. Em Isaías a gente vai ver que o pecado faz separação entre nós e Deus. Se Deus é amor, Deus é a fonte de tudo que é bom, todo dom perfeito, todas as virtudes da humanidade vêm de Deus. Uma vez estando desligado dele, a gente deixa de manifestar plenamente esse caráter de Deus e acaba sendo dominado pelos nossos próprios instintos. Então, nós estamos mortos em ofensas e em pecados, nos quais anteriormente andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então temos três situações aqui, as quais o homem não regenerado está exposto e sob o qual ele está sendo influenciado. A primeira é segundo o curso desse mundo, segundo a influência dos sistemas mundiais e segundo a influência do pecado em geral da humanidade. Nós vemos que a humanidade segue um fluxo de ondas, de modas,
e de situações que levam e vêm degradando a humanidade. Então, todo mundo que não foi regenerado em Cristo Jesus está sujeito a essas modas, sujeito a essas ondas, e nós vemos que cada vez a degradação moral do homem vai atingindo níveis mais elevados. A segunda coisa, você fica sujeito ao que a palavra vai dizer aqui, o príncipe da potestade do ar. Esse príncipe da potestade do ar nada mais é do que Satanás. O homem não regenerado, ele está sujeito à influência de Satanás. Nós vamos ver isso em Pedro, né? Quando inocentemente vai dizer para Jesus que ele não deveria ir para Jerusalém. E Jesus repreende Satanás, como se Satanás estivesse falando através dele. Então, infelizmente, o homem não regenerado está sujeito às setas, às induções de Satanás na sua mente também. E o terceiro é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito você vai ver aí na sua tradução que ele é minúsculo, ou seja, o espírito da desobediência humana. Então nós temos uma influência externa, social. Segundo, nós temos uma influência externa e espiritual de Satanás. E 3, nós temos a nossa própria parcela de culpa, que é o espírito desobediente do ser humano. Então nós temos herdamos por natureza um espírito desobediente, a carne, que conspira e luta contra as virtudes do Espírito Santo, né? Então essa é a situação. O homem não regenerado está sujeito a essas três condições. No versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha aí, todos estavam nessa situação, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então veja que nós ainda estávamos mortos quando essa ação espiritual começou. Então o homem, assim que ele se converte, ele é regenerado, ele sente esse impulso espiritual pelas coisas espirituais, né? Então a gente vai partir agora para finalizar nas 3 evidências do homem regenerado, que eu falei que era fé, amor e obediência. A primeira evidência é uma fé viva em Cristo Jesus. É a fé salvífica, é a fé que tem obras. É muito diferente da fé que você vai ver que qualquer pessoa, que é a fé natural, que vai se manifestar em qualquer pessoa. Principalmente nesse momento de dificuldade, todo mundo vai dizer que tem fé em Jesus, que Jesus vai salvar, que Jesus vai nos curar, né? Todo mundo vai clamar a Deus, mas a fé que nós estamos falando aqui é uma fé viva, que gera frutos. Essa é a fé descrita lá em Tiago. É a fé, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. É uma fé transformadora e que gera no homem essas mudanças de atitude. Em 1 João 5:1 vai dizer o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, ou seja, que Jesus é o Cristo, do grego Christos, do hebraico Mexia, ou seja, o ungido, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, o escolhido de Deus, e que ele é nascido de Deus, ou seja, que ele tem origem divina e autoridade divina. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Essa é a primeira evidência. Todo aquele que crê em Jesus, ele tem uma fé obediente, porque ele crê na divindade de Cristo, na sua autoridade. Então não há como você crer na divindade de Cristo sem excluir a autoridade dele sobre a sua vida. Então não há como você crer que Jesus é Deus se você não se submete ao governo dele. É inútil isso. É como você reconhecer a autoridade policial que está investido, um homem da lei, e desobedecê-lo. Então você não reconheceu naquele momento. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele tem uma fé viva, que se manifesta em obras e atitudes diferenciadas. O homem que rejeita a divindade de Cristo demonstra a falta de uma das evidências essenciais que foi regenerado. Então não adianta você dizer que tem fé
em Cristo, que ele é nascido de Deus, se você e eu não manifestarmos isso em obras. Então, é uma fé que é só falada, não é evidência de que o homem foi regenerado. O homem regenerado de verdade, ele tem agora uma fé viva, que vai impulsioná-lo para obedecer a Jesus Cristo de verdade. A segunda evidência da regeneração é o amor, né? Mas esse amor é um amor diferente. Em 1 João, capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, da morte espiritual para a vida espiritual, tá? Nós não estamos falando aqui de ressurreição corporal. Ele está dizendo nós. João, o escritor, não tinha morrido ainda. Então, essa experiência que ele está descrevendo é passar da morte para a vida espiritualmente falando. Porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Olha a evidência aí. Como é que nós sabemos que passamos da morte para a vida? Quando manifestamos o amor de Deus. Então, por isso que João, nessa mesma carta, ele vai dizer que todo aquele que ama é nascido de Deus. E se você odeia, se você despreza o seu irmão, você é mentiroso e o amor de Deus não está em mim e em você. Então, uma das evidências, a segunda evidência do cristão regenerado é um amor ágape pelos irmãos, né? Então, nós sabemos que fomos regenerados porque amamos os irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. E eu quero estender isso não só para o amor à comunidade cristã a qual você está inserido. Isso se estabelece também a toda a sociedade, todos os seres humanos, assim como Jesus falou na parábola do samaritano. Quem é o próximo? O próximo é aquele que está necessitado, mais próximo de você. Quem é o próximo? É aquele que está mais próximo de você. Então, o cristão é alguém regenerado e a evidência é que ele ama as pessoas. O amor de Cristo, o amor ágape, o amor que não espera nada em troca. É evidência de que nós fomos regenerados. A terceira evidência que eu havia falado é a obediência, que está lá em Romanos 8, versículos 2 e 9. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha aí, vida, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Isso é o versículo 2. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que através do Espírito nós somos livres da morte espiritual, né? Havia uma lei de morte que vai ser descrita na experiência anterior de Paulo no versículo do capítulo 7, que é aquilo que quero fazer, não posso, né? Porque o bem que desejo fazer, não faço. Ele diz que essa é uma lei de morte, ou seja, a lei que impera nos membros do ser humano não regenerado. Ele não consegue fazer o bem mesmo que o queira. Então ele vai dar aqui já em Romanos 8 uma segunda experiência. Veja a mudança de experiência, né? Ele vai dizer: nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, aquilo que eu havia falado da justificação, né? Se não há mais pecado, não há mais pena, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha a vírgula aqui. Não há condenação, ok? Para quem? Para aqueles cuja a fé salvífica foi eficaz. E qual é a evidência? Ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a evidência da justificação é uma vida de obediência. Ele não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para essas pessoas, a fé salvífica foi eficaz. Não há mais condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós agora somos capazes de obedecer a Deus de verdade e domar os impulsos da carne pelo Espírito Santo. 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, era impossível ao homem cumprir a lei. Por quê? Porque o homem é carnal.
e não pode e não tem condições de obedecer a Deus. Então a lei não foi feita para salvar o homem, a lei foi feita para condená-lo, né? Foi feita para mostrar que o homem não tem condições de obedecer a Deus. E por isso ficavam se oferecendo sacrifícios para aplacar os pecados, né? E em Cristo Jesus foi o único sacrifício e nós fomos justificados, completamente justificados agora. No versículo 9 que eu havia falado, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, agora, a evidência do homem regenerado é que ele vive pelo Espírito, então ele obedece a Deus. E se você vive pela carne, a palavra vai dizer aqui no capítulo 8, versículo 6, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem na verdade pode ser. Ou seja, a característica do homem carnal é desobedecer a Deus. Pela lei do Espírito da vida agora, nós podemos obedecer a Deus com auxílio do Espírito Santo, manifestando os seus frutos. Então, são essas três evidências do homem regenerado. Fé, uma fé verdadeira, que gera transformação. Amor, o cristão, ele ama os irmãos, ele ama a todos. Isso é diferente de afeição. Você pode não ter afeição por determinadas pessoas, mas amar, o cristão ama a todos. E obediência a Deus, ou seja, o que é um controle da carne. Finalizando essa lição, a gente tem que ressaltar um negócio importante. Apesar de que o homem regenerado não se encontre mais sob domínio da carne, ele ainda possui a carne. Nós estamos ainda nesse corpo mortal. Então vai se estabelecer agora uma luta, como a gente vai ver lá em Gálatas, entre a carne e o espírito. Como essa evolução espiritual depende de uma vontade, depende de um trabalhar também do homem de querer buscar. Então, se nós alimentarmos o espírito e dermos ouvido ao espírito e andar no espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. E aí a gente entra também na doutrina da inteira santificação. Nós nazarenos cremos que o batismo do Espírito Santo vai trazer vitória do homem sobre a carne. Nós vamos conseguir mortificar a carne. E essa experiência é uma experiência não de Wesley, mas é uma experiência de Paulo, que vai descrever também aqui que ele conseguiu se livrar da lei da morte e obedecer ao Espírito. Então, gente, a gente encerra esse tópico, sobre regeneração. O homem regenerado, ele apresenta três evidências: fé, amor e obediência. A justificação, perdão total dos pecados. Se há perdão dos pecados, não há mais pena. Se não há mais pena, você é visto como justo, visto que o seu processo foi cancelado pela obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então você é justificado e agora você é regenerado para que essa obra tenha continuidade, seja completa. De pouco adiantaria a Deus sacrificar seu filho, Jesus dá-se em sacrifício para pagar a pena e resolver a questão judicial, se dentro do homem ainda há um conflito espiritual, um domínio da carne. Nós iríamos estar enxugando o gelo e voltando à questão da insuficiência da lei, que sacrifício após sacrifício ela não era capaz de regenerar o homem. Essa é a grande diferença entre o primeiro e o segundo pacto. O segundo pacto, você vai ver isso lá em Hebreus, ele é definitivo no sangue de Jesus. Os homens, através do Espírito Santo, são capazes de manifestar o caráter de Deus e serem transformados por Deus. Amém? Então essa é a lição. Lição 3, o que Jesus fez por nós. Tópico 2, regeneração. Bem? Fiquem na paz.